Olá, pupilos e pupilas, estamos aqui quase terminando o nosso livro A Boa Sorte, de Alex Rovira Selma e Fernando Trias de Bes. A Boa Sorte, ela vem falar sobre aquilo que vocês já estão acompanhando, né? O encontro de dois amigos, depois de 54 anos, onde cada um tem uma realidade, onde cada um está vivendo tudo aquilo que acabou plantando durante o decorrer das suas vidas. E a gente está chegando agora no encontro dos cavalheiros, né? Ontem a gente encerrou o capítulo falando sobre as pedras, sobre a retirada das pedras do terreno de Cid e sobre também o comportamento do Nott, né? E nesse momento, tudo que tinha para ser feito no terreno de Cid, o terreno que ele escolheu para que o trevo dele nascesse, já foi feito. Ele já arou terra, ele já desviou a água para o terreno, deixou o terreno propício na umidade, ele já recolheu todos os excessos de sombra, né, eliminando os galhos que estavam excedendo, deixando a luz do sol entrar. E agora ele removeu todas as pedras que poderiam impedir o trevo nascer. Então já não tinha mais o que ser feito. Era só esperar o grande dia chegar, que é justamente o dia que chegou, né? Já estou no último dia. E assim começa esse último dia, onde eles vão e acabam se encontrando, né? E aí na última noite, eu vou dar uma resumida aqui. O Nott procurava um lugar para dormir, percebeu que cavalgava por um trecho de terra fresca, regada, sem pedras, e ao olhar para cima descobriu que havia uma abertura por entre as copas das árvores, e mais adiante viu quem? Cid deitado, com seu cavalo preso em uma árvore. E ele gritou, Cid! E ele se levantou, pois ainda não tinha dormido. E Nott, como vai? Encontrou o trevo? Perguntou Nott a Cid. Não. Bem, na verdade eu já não estou procurando esse trevo há 3 dias. No primeiro dia o gnomo me disse que não havia trevos em todo o bosque. E assim eu decidi deixar de procurar. E aí Nott disse, mas que diabos é que você está fazendo então aqui? Por que você não voltou para o castelo? E antes que Cid respondesse, Nott observou que as roupas do Cid estavam todas manchadas e sujas de musgo, e troncos de árvore, botas enlameadas, indumentária toda suja, rasgada, resultado dos últimos 4 dias, né, que passaram no bosque. Mas o que aconteceu com você? Aí o Cid responde, desde que o gnomo me disse que o trevo não nasce em bosques encantados, eu me dediquei a criar o meu espaço. E veja como a terra está bonita, está nova, adubada, regada. Venha, veja comigo. Eu lhe mostrarei o riacho que eu fiz para chegar até aqui. E lá onde mora a dama do lago. O Cid estava emocionado com a presença do Nott, porque pela primeira vez ele ia falar com uma pessoa, né? Ele ia poder mostrar tudo aquilo que ele tinha conquistado, que ele tinha feito. E assim a reação do Nott foi criticar, dizer que ele era louco, que ele tinha ficado louco e que ele não deveria ter perdido tanto tempo com isso, que ele deveria ter ido para o castelo de volta e por que ele não tinha feito isso. E criticou, né? E assim o Cid não se entristeceu, não ficou com dúvida em nada, ele simplesmente acreditou naquilo que ele tinha feito de esforço, tinha dado certo, né? Que iria dar certo, que iria dar resultado. Lamentou pela atitude do Nott, né? Ele ficou assim, olhando, ele indo embora, sumindo, né? E percebeu que não tinha o que fazer, percebeu que a única coisa que ele poderia fazer era esperar o momento certo. E ele não cedeu, né? Ele não cedeu às críticas, ele não ficou entristecido com isso. Ele simplesmente se manteve firme, né? E aí a gente entra para a 7ª regra da boa sorte, que para quem só acredita no acaso, criar condições favoráveis parece absurdo, que foi justamente isso que o Nott pensou. Mas para quem se dedica a criar as condições favoráveis, o acaso não é motivo de preocupação, que foi o que Cid fez.
Bom, se vai nascer ou se não vai nascer, eu já preparei o meu ambiente, já preparei a minha terra, já me preparei para poder, o que vier, eu já esteja pronto, né? Para viver. E é exatamente isso. E aí a gente entra na última noite, eles estão já quase se organizando para dormir na última noite, e de repente um barulho de coruja, né? Começa a ser feito na floresta, e como de repente aparece a bruxa Morgana, e ela rapidamente espanta o Cavaleiro Negro, né? O Nott, e começa a oferecer para ele atalhos para que ele consiga finalmente ter acesso a essa informação que ele tanto queria. Ele queria que alguém confirmasse para ele que nasceria naquele bosque o tal trevo. De repente aparece a bruxa, vendo uma grande oportunidade de acabar com o seu maior adversário, que é o Merlin, e ela vai e envenena o Cid, dizendo que o trevo jamais iria nascer no bosque, mas sim no castelo, e que existia uma maldição que foi lançada, que se por acaso, ela inventou uma história mirabolante na cabeça dele, né? Mas antes de ela contar para ele qual era a história, ela fez um trato com ele. Olha, é o seguinte, eu tenho um adversário, que é o Merlin, eu quero que você o mate com a sua espada, e aí você vai se vingar dele, porque ele lhe fez de otário, de besta, e automaticamente você vai me livrar, vai tirar ele do meu caminho, porque ele quer me matar, ele lançou uma maldição. E eu quero te contar um segredo. Aí ele vai lá e se interessa, porque ele sabe que a resposta que ele estava procurando vem dela, né? E aí ela vira e diz que... Ela disse assim, vamos conversar, o que você sabe? Ela disse assim, sei aonde nascerá o trevo de 4 folhas. Vamos, rápido, então me diga onde é que vai ser. Ela disse, calma, cavaleiro impaciente. Eu lhe direi antes que você me prometa que você vai fazer o que eu estou lhe pedindo, que é matar o Merlin. E assim ele entra num acordo com ela. E Nott estava tão desanimado, tão frustrado, que com tanta vontade de se vingar de Merlin e ganhar do Cid, que decidiu aceitar o tal trato. Então pronto, trato feito, me diga onde é que vai nascer esse trevo. E ela vai e diz, claro que você não percebeu. Merlin pretendia enganar a todos os cavaleiros com a sua estratégia. Ao lhe apresentar o desafio de procurar o trevo no Bosque Encantado. Então todos viriam ao mesmo tempo para cá. E aí ela diz, mas ninguém sabe que o trevo, na verdade, vai nascer no jardim central do castelo. Então, o Merlin, ele enganou vocês todos. Né? Ela acaba dizendo aqui, lembre-se de que o trevo nascerá amanhã no jardim do Castelo Real. E não está, e nunca estará nesse bosque. Então o Nott ficou furioso, ficou com muita raiva e disse... Ele me enganou, realmente, eu vou matar ele, vou acabar com ele. Ele ficou com ódio dentro do coração dele e montou no cavalo e saiu desesperado com o seu cavalo, morto de cansado, com tanta raiva, tinha sangue nos olhos. E foi-se embora, nem pensou em mais nada. 8ª regra da boa sorte. Ninguém pode vender a sorte. A boa sorte não se compra. Desconfie dos vendedores de sorte. Gente, isso aqui é um conselho seríssimo, porque às vezes as pessoas elas têm tanta vontade de querer chegar no lugar e realizar tal sonho que ela quer, que algumas pessoas se desviam disso, elas ficam obcecadas, elas ficam com a intenção de a todo preço, a todo custo, querer conquistar as coisas e acabam se perdendo, né? Então, a gente aprende que não existe atalhos, que toda jornada, ela é árdua, assim. Eu particularmente não conheço facilidade, eu não vejo vendendo em pacotinho em loja. Sucesso, todo mundo que tem uma carreira que é bem sucedida passou por muito perrengue, passou por muitas situações que exigiu muito esforço, trabalhos, abdicações, silêncios, afastamentos
de pessoas que a gente amava, enfim, muita coisa. Então, se você não for herdeiro, você tem que trabalhar para conquistar as coisas sim. Ela vai agora tentar o cavaleiro branco para poder conseguir de fato eliminar o seu adversário. Então ela vai lá, ele está dormindo profundamente porque ele custou dormir na noite anterior, então ele está bem cansado, está bem apagado mesmo, né? Tanto que a coruja que ela utiliza para acordar ele, ela teve que fazer 3 vezes aquilo que ela fez da primeira vez com o Nott. E nada do cavaleiro acordar. E quando de repente ele acorda, e pergunta, né, o que ela está fazendo ali. E aí ela diz, eu vim para te contar a verdade sobre o trevo. Eu quero te dizer, Cid, que o trevo não vai nascer aqui, que não adiantou você ter feito tudo isso que você fez, porque tudo isso era mentira do Merlin. E deixa eu te contar o que acontece. O trevo, ele vai nascer amanhã. Merlin, porém, mentiu para você. Não se trata de um trevo da sorte ilimitada, mas de um trevo da desgraça. Eu mesma lancei a maldição. Aquele que arrancar o trevo em 3 dias morrerá. Contudo, se ninguém arrancar, Merlin morrerá. Então ela criou uma mentira muito convincente, porque ela sabia que o Cid era diferente, que o Cid não era ganancioso. E aí ela tinha que criar algo que mobilizasse de fato ele. Então ela diz, o trevo vai nascer amanhã, onde quer que seja aqui. Mas, se o trevo nascer, em 3 dias, quem o arrancar morrerá. Ou seja, ela foi estratégica. E se não arrancar, quem vai morrer é Merlin. Então é por isso que ele chamou vocês para encontrar o trevo e trazer para ele. Porque aí sim, quem morreria era quem encontrasse, e não ele mais. Quem lançou essa maldição fui eu mesma. Então eu estou aqui para te dizer que isso não vai acontecer. E aí ele ouviu aquilo tudo e ficou assustado com a maneira como ela falava sobre isso, né? E aí ela, para reforçar, disse assim, é melhor e mais fácil seria você fazer que nem um Nott, abandonar o bosque, não enfrentar esse dilema. Após alguns segundos que Morgana falou, ele ficou assim refletindo, bem, então eu partirei esta noite, disse para ela, né? A bruxa sorriu satisfeita com o comentário de Cid. Mas vou procurar Merlin, pedirei a ele que colhe o trevo, então, para mim. Pois se ele colher, ele mesmo morrerá. E assim eu me vingarei do Merlin. Seu feitiço não terá mais efeito, pois quem morrerá se o trevo não for arrancado? Ninguém. Quem vai morrer se ele for arrancado? A mesma pessoa. Então, portanto, Merlin se salvará e depois me dará o trevo. Muito bem, é isso que eu vou fazer. Com essa resposta, Cid se mostrou inteligentíssimo e a bruxa já nem sorria mais, percebendo que o cavaleiro não conseguiu cair na armadilha dela. E Morgana, a bruxa, deu meia volta com a sua coruja no ombro, montou na sua vassoura e partiu rapidamente, resmungando em voz alta. Aquele acontecimento fez Cid refletir. Ele sabia que Merlin não enganava ninguém. Como Nott pôde ouvir aquilo tudo dessa bruxa? Ele se questionou. Que besteira. Então, assim, ele voltou, ficou admirando os últimos detalhes do terreno, viu como ele aprendera com a importância de manter a fé naquilo que ele acredita que daria certo. Ele diz dessa forma, né, o autor. Antes de dormir, também pensou sobre a importância de não trocar o seu objetivo pelo objetivo de alguém, ou seja, o da bruxa pelo seu próprio objetivo. A boa sorte lhe chegava sempre que ele se mantinha fiel à sua tarefa e à sua missão e ao seu propósito. Desculpa. E por último, lembrou-se de que o mestre sempre dizia: desconfie daqueles que lhes propõem planos
com os quais se ganha muito de forma fácil e rápida. Suspeite de quem tentar lhe vender a sorte. Gente, que lição maravilhosa. Isso daqui mostra justamente sobre atalhos, né? Sobre a facilidade, sobre o jeitinho brasileiro, sobre passar a perna mesmo, sobre traição, sobre inveja, sobre a maldade alheia. Então a gente tem que estar muito atento às pessoas que chegam perto da gente, principalmente as pessoas que vêm falar de outras pessoas pra gente, porque essas pessoas, elas possuem alguma questão pendente, elas possuem também o mesmo hábito inverso, ela também leva para outro lado. Então a gente tem que ter muita sabedoria, muito discernimento e entender que não há resultado sem esforços, que não há facilidade. Se você é honesto, se você quer ganhar o seu dinheiro, conquistar suas coisas com honestidade, você não deve pegar atalhos. Porque você vai estar fazendo errado tanto quanto quem já pratica o erro, como no caso foi o Note, né? O Note, ele estava tão frustrado, ele estava tão indignado, ele estava se sentindo tão enganado que o ódio, ele deixou o ódio tomar conta do coração dele, então ele saiu com o resto de forças que existia dentro dele, tanto para o cavalo quanto para ele, para ir matar o Merlin. E veja só, todos deram para ele negativa de que o trevo nasceria naquele bosque. A bruxa, ela apenas pegou uma única brecha e injetou seu veneno no coração dele, dizendo: vá lá, mate ele, se vingue dele e me beneficie, porque ele lançou uma maldição contra mim. Então, você vai estar me ajudando também. E a gente encontra muita gente na vida da gente, às vezes, nos oferecendo esse tipo de proposta, esse tipo de atalho. Logicamente que com outros teores, né? com outros conteúdos. Mas a gente tem que ficar muito atento a isso e se manter firme naquilo que a gente acredita, nos nossos princípios, na nossa fé, porque ela fez de uma maneira mais inteligente, mais complicada para o Cid, mas o Cid, ele tinha um Deus, ele tinha um propósito, ele tinha um foco, ele tinha uma verdade, ele tinha uma conduta a seguir e ele não se corrompeu, ele se manteve fiel a tudo aquilo que ele fez durante todo o trajeto, e não foi uma oferta facilitada que mudou o pensamento do nosso cavaleiro. Então, essa é a moral da história até aqui. Grande beijo.